sentar, queridos, incomparável são as suas promessas. Deus é bom, queridos. Graça e paz para todos. Bom dia. Amém, queridos? Cumprimento você que está do outro lado, com graça, com paz, com amor, com as misericórdias, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu falo sempre, aquele que vive e que reina para todos sempre. Esse dia maravilhoso, as cadeiras estão do mesmo jeito que estavam na quinta-feira, né? Vamos, né? Tá legal. Esse dia maravilhoso, ensolarado. Você vê como é que Deus é tão bom. Tem domingo que a gente chega aqui, ó, dia chuvoso, né? Tem dia que a gente fala dia de frio, calor, agora ensolarado. Deus é bom, Ele sabe a hora certa de todas as coisas e a necessidade de cada um. Amém, queridos? O agricultor ele precisa de chuva, né? O que vem de picolé precisa do sol, né? O que vem de guarda-chuva precisa da chuva. Deus sabe o momento certo, a hora certa para todo mundo. Não é verdade, irmão? Porque Deus é nosso provedor e as suas promessas são incomparáveis. Bem-vindo, bom estarmos na casa do Senhor esse dia que o Senhor separou para nós, né? Diante de uma semana abençoada. Hoje é o primeiro dia, né? A gente sempre fala assim, a gente pensa que o domingo faz parte da semana, mas na verdade ele é o primeiro dia da semana. E a gente pensa, imagina, final de semana abençoado, não, final de semana é o sábado, porque domingo é o primeiro dia da semana. Mas é o dia que o Senhor separou para a gente se reunir, estar numa igreja. Logicamente quem pode estar, existem pessoas com determinada idade que não tem mais condição de ir para a igreja, algumas outras pessoas enfermas, né? E às vezes a pessoa fala, está na igreja, não tem igreja. Mas tem pessoas que não têm condições, às vezes, uma certa idade, mora distante, não tem ninguém para buscá-la, né? E, enfim, às vezes a igreja não tem uma conta, não tem um meio de transporte. Então você que está do outro lado é essa pessoa, quem sabe, que Deus possa te abençoar também. Amém, amados? Lembrando que sempre nós estamos aqui também às quintas-feiras agora, não é mais ao vivo, porque estamos dando o nosso curso. E domingo, 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite às 19 horas. Mas todas as mensagens encontram-se já no YouTube com Evangélica Geração Profética. Chega lá, né, fala, às vezes não tem muita coisa, não tem mais nada para ver na televisão praticamente. Né? Ligar a televisão para ver Vasco jogar é brincadeira, né, irmão? É tristeza, é uma tristeza, né? Enfim, algumas outras coisas aqui, não tem mais coisa. Domingo, então, meu irmão, se você é crente, vai ler Bíblia. Porque tu já viu os programas de domingo, não tem nada, né? Então, vai lá no YouTube, assiste a mensagem, assiste a Escola Bíblica Dominical, venha lembrar lá da época da pandemia, aquelas mensagens da pandemia, está tudo lá. Então, você que é membro da igreja, quem sabe ainda não buscou no YouTube, vai lá, porque tem alguns ensinamentos e ministrações muito boas. Eu estou aqui nessa manhã para ministrar a Escola Bíblica Dominical e eu disse que a Escola Bíblica ela será também para líderes aliançados. O tema é igual da quinta-feira. Fizemos uma separação. Quinta-feira estaremos com o curso teológico, uma teologia mesmo. Amém? Começaram a fazer o questionário. Já está fácil, então é só pegar tudo, escrever e passar para lá, né? Eu falei assim, bom, vai ser por consulta, porque se eu falasse que não seria por consulta, eu sei que o Espírito Santo não ia permitir que vocês abrissem, eu sei que não ia permitir. E eu sei que vocês também não iam ver o caderno. Como eu sei disso, eu falei, então, que seja por consulta. É melhor para não tentar vocês, né? Não é verdade? Oi? Não fazer pecado, por isso eu pedi para vocês, eu tenho certeza que vocês vão dar um bom dia. Até porque aquilo ali realmente vai escrever aquilo tudo é difícil, né? Mas se você sintetizar dentro do assunto, também serve, então você botar aquilo tudo. Então nós estamos falando aqui também na parte da manhã para os líderes aliançados, né? Nós temos uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com cada um de nós. Quando Deus escolheu o povo dele, Ele escolheu com uma aliança, mesmo diante de tudo que o povo já passou, desde a época de Israel, o seu povo, nós fomos enxertados na videira, né? Na verdade, nós éramos gentios, né?
mas como pela misericórdia de Deus, aprove ao Senhor, né, que os judeus recusassem para que o Evangelho chegasse até nós. Tudo plano de Deus, irmão. Tudo propósito, plano de Deus. Não é só de Romanos que vai entender tudo isso. Então, nós fomos enxertados na videira. E agora somos um povo também escolhido do Senhor. E como povo escolhido do Senhor, nós temos uma aliança com Deus. E Deus tem uma aliança com cada um de nós. Né? Estamos em muito de passar os problemas? Não, passamos todos os problemas que todo ser humano passa na terra. A combinação, Israel sofre até hoje, né, irmão? Porque o foco, nos últimos dias, até Cristo voltar, o foco também será a nação de Israel. Assim é a escatologia, quando nós entrarmos propriamente aqui, então você vai entender melhor. E assim é também o foco do inimigo de destruir a igreja do Senhor. Então, olha aqui, irmãos, quando você forma os líderes, você está formando pessoas capacitadas para entender a palavra e ser mais um nesse mundo, fortalecido e com amadurecimento para pregar a palavra. Amém? Então ninguém vai conseguir derrubar aquele que Deus fez uma aliança. Porque Deus tem uma aliança, nós vamos passar pelos momentos difíceis, todos nós vamos passar. Mas Deus tem uma aliança com cada um de nós e por isso a gente vai vencendo e Ele vai nos guardando. Amém? Então nessa manhã eu quero falar sobre o tema a fonte de poder do líder. Todos aqui são líderes, e você que está do outro lado também, né? Mesmo que você está nos assistindo, pode não ter uma posição de nomenclatura na sua igreja, mas você é um líder em potencial. Todos nós somos líderes em potencial. Amém, querido? Então por isso nós estamos falando nesta manhã para líderes e para você que está do outro lado também é um líder. Então nós vamos falar a fonte de poder do líder. Nós vamos aprender coisas muito interessantes aqui nessa manhã. Você que quer aprender, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. No versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se de manhã, muito cedo, olha só, irmão, levantando-se de manhã muito cedo, ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui está falando de quem? Falando de quem? Para toda a igreja? De Jesus. Jesus, ele era um líder e ele sabia quem era a fonte de todo o poder na vida dele. Amém? Então o tema da aula nessa manhã é a fonte de poder do líder. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos pela noite que nos deste. Vamos orar comigo agora. Te glorificamos, porque mais uma vez o Senhor nos guardou enquanto nós dormíamos. Assim como uma mãe e um pai, em alguns momentos, vai no quarto ver o seu filho, sua filha que está dormindo, para ver se está acontecendo alguma coisa. Assim é Deus para conosco quando nós estamos dormindo, porque nós somos os seus filhos. E Ele nos guardou, cuidou de cada um de nós, deu um livramento. Muito obrigado, Pai, porque a vida é um milagre. O fôlego de vida é um milagre. Então estamos aqui primeiro para lhe agradecer. E um ato de gratidão pelo direito de viver. E se o Senhor permitiu isso, porque existe algo em nós que o Senhor ainda precisa que possamos de usar cada um de nós aqui nessa terra. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pelo maná
que já derramou na nossa mesa, porque é promessa sua que o pão não faltaria na nossa mesa. Tu és o Deus de cumprir a tua promessa. Obrigado pela saúde. Eu sempre agradeço ao Senhor, já fiz isso quando eu me levantei da minha cama e quando eu cheguei aqui me ajoelhei. Porque a saúde é a maior riqueza que o ser humano pode ter e que dinheiro não pode comprar. Então eu te agradeço pela saúde. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dos teus filhos que aqui estão. Aqueles que não puderam estar, toma conta deles também. Fortalece, sustenta. Meu Deus, se tiver caído, levanta agora. Se estiver fraco, fortalece com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Que esta manhã seja uma manhã que a tua palavra venha alimentar a nossa alma. Mas não somente isso, mas levar-nos a sermos os líderes melhor diante de ti e para ti e para o teu propósito aqui nessa terra. Amém. Obrigado pela aluna que está aqui conosco nessa manhã, quando levou mais um tombo, mas nós amarramos agora toda a obra do diabo. Toda a sede do diabo contra essa criança agora está desfeita no reino espiritual agora em nome de Jesus. Assim na vida do Lucas também. Porque são duas crianças, um quase adolescente, se é adolescente, outra criança, que Deus quer usar para a tua obra. Mas nós pedimos agora que tudo aquilo que não provém de ti sai agora. Todo o propósito do inimigo sai da vida dela, do Lucas e da Luna agora. Nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Porque eles são do Senhor e farão uma obra do Senhor. E Luna contará, quando crescer, o testemunho do milagre que Deus realizou na vida dela. Nós te agradecemos por esta manhã, no nome do Senhor Jesus. A igreja que crê, diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Graças a Deus. Feliz pela aluna que está lá dentro. Né, aluna? Ah, acabou de chorar, né? Ela vai estar correndo mais do que eu. Se ela correr, ela vai me ganhar. Pode ficar certo disso. Então nós queremos aprender a palavra do Senhor. Lembrando que sempre que estamos aqui também estamos aprendendo. O seminário está sendo bom para mim. Eu vou usar a palavra seminário na quinta-feira, porque realmente é um seminário. Mas está sendo importante que eu estou fazendo a reciclagem, né? Porque a gente está sempre procurando se aprimorar e ninguém sabe nada. Tudo vem do Senhor. Toda a fonte é do Senhor, né? Infelizmente, nós estamos vivendo em alguns momentos, principalmente nas igrejas neopentecostal, inclusive a nossa também está lá como neopentecostal, mas as igrejas neopentecostal, elas houve um pouco de princípio totalmente errôneo no ensinamento da palavra de Deus, né? Então, infelizmente, hoje, como é voltado muito para cura e algumas coisas assim, algumas pessoas se colocam na posição da liderança como que eles que fossem os taus, e na verdade é a fonte do poder de Deus que está na vida deles que realiza isso, né? Só para a gente começar, eu me lembro de um fato, não está na Bíblia Sagrada, quando aqueles dois homens de Deus, tinha aquele homem que estava há tantos anos, pegamos aqui, sentado ali em frente àquela igreja chamada Formosa, e passaram dois líderes de Deus. Quais foram esses dois homens? Qual o nome deles? Pedro e João. E aí, ele estava sentado lá pedindo esmola, querendo alguma coisa para comer. Você já sabe, quando chega esses dois homens, olha para nós. E eles olharam para Pedro e João. Ele olhou para Pedro e João e Pedro falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro e João tinham? Ele tinha o poder de Deus e ele sabia quem era a fonte. Porque eles eram líderes, discípulos do Senhor. Agora, houve um momento ali de André também, que era uma grande oportunidade para aqueles líderes entrarem por outdoor, ficarem famosos e serem adorados como muitos são adorados por aí. Porque
Quando aconteceu aquele fato, a multidão olhou para eles. E quando a multidão olhou para eles, era o momento de eles chegar, opa, é minha oportunidade agora de receber a glória, de ficar famoso agora, como alguns fazem isso. Pessoas que estão sendo adoradas, veneradas. Alguns lugares falam, não, a veneração não é adoração. Né? A gente não adora, a gente venera. Não vai procurar lá veneração, adoração, é a mesma coisa. E algumas vezes nós fazemos pessoas de ídolos também, o ídolo é contrário a Deus, porque é abominação ao Senhor. Né? E aí era a oportunidade de eles ficarem famosos como o líder ali agora. Né? E ter seguidores. Mas eles falaram, olha, por que estás olhando para nós? Isso aí que vocês viram foi no poder de Jesus Cristo. Amém? Eles entendiam que a fonte de poder que estava na vida deles era do Senhor. A fonte era Deus. Eles eram apenas aqueles dos quais deixava ser usado para Deus trabalhar. Então, não tem ninguém melhor que quem vem. Todos nós somos líderes a serviço de Deus, cuja fonte do poder é o próprio Deus. Amém, queridos? Então, para isso nós estamos aqui nesta manhã. Então, qual é a fonte do poder do líder? O próprio Deus. Diga para o teu irmão assim, a fonte do poder do líder é o próprio Deus. O próprio Deus. Então, Deus é a fonte do líder. Então, tudo que nós fazemos, bom, aí no mundão existe uma palavra chamada dom. Tem pessoas que têm o dom, né? E usa esse dom para a sua profissão. Só que, infelizmente, eles usam o dom para a sua profissão, e quando eles chegam a uma posição maior em vida financeira, eles têm seguidores, têm adoradores, pessoas que veneram, pessoas que idolatram, né? Na verdade, porque o ser humano ele tem tendência de venerar, de adorar. Eles têm uma tendência. Qual é a diferença? Digamos aqui, vamos botar aqui. Um cantor sertanejo, qual é a diferença? Para um trabalhador do departamento de limpeza urbana, chamado DLU. Não tem diferença nenhuma. Mas por que você adora mais um cantor sertanejo de que um trabalhador do departamento de limpeza urbana? Porque ele tem uma posição maior. Porque a gente não sabe fazer a separação. E o ser humano tem a tendência de adorar, de fazer ídolos. E nós precisamos de entender que toda a fonte vem de Deus para a nossa vida. Tudo que é realizado na nossa vida, seja o que for, a fonte tem que ser o próprio Deus. Amém? João capítulo 15, no versículo 5. João capítulo 15, versículo 5, tem uma parte muito interessante. Capítulo 15, versículo 5. Diz assim, ó. Todos acharam? Eu sou a videira e vós, os líderes são as varas. Videira é Jesus. Aquilo que eu falei, nós estamos enxertados na videira. E vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora eu quero pegar a parte final. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, o versículo já diz, ele é a videira, nós somos a vara, porque se ele estiver em nós e nós nele, vamos dar fruto, e sem mim nada podeis fazer. Ou seja, é uma comunhão. O líder, ele tem que estar em comunhão com o Senhor. Amém? A vara com a videira. Né? E aí você vai dar o quê? Fruto. Porque quando ele fala sem mim nada podeis fazer, ele está falando o seguinte: eu mesmo sou a sua fonte, mas a comunhão com ele é que me dá a chave. Deus está falando dessa maneira. Eu sou a fonte, mas precisa de quê? De comunhão. A fonte é Deus. Toda a fonte é o próprio Deus. Amém, igreja? Mas precisa
precisa de uma comunhão. O líder tem que estar em comunhão com o Senhor, porque esta comunhão vai ligar a chave e torna o poder operante e, além disso, efetivo em nossa vida. A vida de Pedro e João ali, eles tinham comunhão com Deus. E porque eles tinham comunhão com Deus, estava ligado na videira, o fruto apareceu naquele momento, da cura, do milagre, de tantos anos que aquele homem estava ali, naquele lugar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando Jesus fala assim, sem mim, nada podeis fazer. Nenhum ser humano aí, dessas igrejas espalhadas na terra, de coisas que acontecem, porque irmão, deixa eu falar uma coisa. Precisamos ter discernimento espiritual, porque tem muitos lugares aí que aparentemente é uma igreja, aparentemente fala de Cristo, parece igreja, mas o inimigo também trabalha de uma forma sutil, tá, irmão? O inimigo trabalha, mas como ele trabalha de uma forma sutil, principalmente em área de milagres. Há milagre entre aspas, né? Supostos milagres. E ele trabalha, e a pessoa que não tiver esse discernimento, essa comunhão com o Senhor, vai olhar aquilo ali, é poder e manifestação de Deus. Mas o inimigo trabalha de uma forma sutil para enganar as pessoas. E Pedro e João não quiseram glória, eles falaram, por que está olhando para nós? Vocês estão olhando para mim por quê? Foi ele que fez isso. Eles sabiam quem era a fonte do poder na vida deles como líder. Amém, Pedro? A grande escola, pode anotar aí, para a liderança de Davi como rei, a grande escola para a liderança de Davi como rei, foi o tempo que ele gastou a sós com Deus. Então o líder, ele precisa de ter comunhão com o Senhor. Eu não vou nem perguntar algumas coisinhas que eu poderia perguntar aqui, mas como nós estamos aprendendo hoje, eu não vou fazer as perguntas. Mas o líder, ele precisa ter comunhão com Deus, para poder, o poder de Deus se manifestar na sua vida, através de você. O líder precisa ter comunhão. Então, Davi passou por uma escola, a escola para a grande liderança que Davi foi como rei. Davi foi um líder extraordinário, mas ele passou por uma escola. Qual foi a escola que ele passou? Foi o tempo que ele gastou a sós com Deus. Quando ele ainda, segundo a história, o relato, ele ainda era um jovem, como alguns jovens estão aqui nessa manhã, pastor de ovelhas. E ali ele se separava constantemente para falar com Deus. Nós lemos aqui no início de Mateus, de Marcos 1:35, no início da aula, que Jesus, bem cedo, ainda estava escuro, bem de madrugada, tinha um louvor com um corinho que eles cantavam, de madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim. A minha geração ainda acordava de madrugada para orar. Agora eu vou te explicar o que está acontecendo. De madrugada, ainda escuro. Aí quando você acorda, eu vou lá no banheiro, né? Só agora vai para o banheiro. Você não acorda mais para ter comunhão com Deus. Você não acorda mais para orar como antigamente. Por isso que as coisas aconteciam, irmãos. Né? Jesus de madrugada, de manhã ainda escuro. Ele poderia estar lá dormindo. Né? Porque é uma coisa. Na verdade tem gente que nem pode acordar de madrugada, porque já dorme de madrugada. Alguns líderes já dormem de madrugada lendo a Bíblia. Amém, igreja? Oh não, está diante do Espírito Santo. Não. Então, não pode nem acordar mais de madrugada no escuro, porque já dorme de madrugada. Mas Jesus aqui acordou de madrugada. Ele era Jesus, mas ele era um líder. E como líder, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele também sabia que era a fonte de poder dele, que era o próprio Pai, o próprio Deus. E diz que ele levantou
igreja. E muito bem feito, mas sem comunhão com Deus. Atividades é uma coisa, comunhão com Deus é outra. Eu tocar e eu cantar não é comunhão com Deus. Não é isso que faz uma liderança que tem o poder de Deus. Não. Davi também tocava. Mas ele tocava e algo acontecia. Naquilo que ele tocava, inclusive, ele acalmava um espírito demoníaco na vida de Saul, quando ele tocava. Porque ele era um homem que ele tinha um tempo para gastar com Deus. Quanto tempo você que é líder tem gasto com Deus? Quanto tempo eu, pastor, graças a Deus, nesses últimos tempos, desde janeiro para cá, eu tenho procurado gastar muito mais tempo com meu Deus. Porque eu estou ensinando e quem ensina tem que estar preparado. E quem canta tem que estar preparado. Quem ministra tem que estar preparado. Porque isso aqui é um altar e do altar que vai lá para baixo. É do altar que jorra lá para baixo. Por isso você tem que ter comunhão com Deus. Por isso você tem que estar a sós com Deus em alguns momentos da sua vida. Você faria com Deus o que você faz para tentar uma vida profissional? Quando você se separa tempos e mais tempo para obter uma vida profissional, tu faria com Deus a mesma coisa? Não sei se faria. Que a nossa preocupação é o nosso lado profissional, mas sem Deus, sem a comunhão, Davi foi exaltado a rei, justamente, presta atenção, vamos colocar como uma vida profissional de Davi ali. Por quê? Porque ele gastou tempo quando jovem na presença de Deus. Na hora certa, Deus honrou Davi. Não é só ser líder, não, irmãos. Líder tem um montão por aí, fala de líder. Nós vamos aprender muita coisa através dessas aulas. A gente precisa entender a nossa posição e o porquê Deus nos chamou para ser líderes. Homem de Deus, mulher de Deus, estão aqui nessa manhã, jovens, adolescentes. Nós precisamos de entender a nossa posição de liderança. Então, a grande escola para a liderança de Davi, justamente foi o tempo que ele gastou a sós com Deus. Jesus gastava tempo a sós com Deus. Tudo que Jesus ia fazer antes da sua decisão, diz a Bíblia que ele ia orar. Ele separava para algum lugar, ele ia buscar a Deus, porque ele era um líder. Você faz isso? Eu estou falando para líder. Quem é líder aqui, diga glórias a Deus. Para você que está do outro lado, nós vamos aprender o que é ser liderança. Você que tem uma liderança numa vida profissional e no trabalho, se você não estiver toda hora buscando e se atualizando daquilo ali, você vai ficar para trás. A verdade é que as coisas vão mudando. Então você tem que estar sempre ali. Na vida espiritual, irmãos, é dessa maneira. Deus quer te usar. Deus quer usar quando você tocar um instrumento, o poder de Deus se manifestar através de você, através do instrumento. Deus quer te usar através de um instrumento, cantando no microfone, as pessoas lhe enfermas serem curadas. Você precisa orar para cura. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Mas você precisa de entender o que é ser líder. É muito além do que você imagina. Eu sempre falo aqui, você está pensando que Deus te tirou desse mundão para quê? Só para ir para o céu? Quer dizer que você foi melhor que os outros, não bonitinho? Foi isso? Foi mais bonitinho? Não, irmão. Ele separou a gente que ele quer alguma coisa de nós nessa terra. Ele quer que você seja diferente. Ele quer que você seja o destaque onde estiver. Davi era o destaque onde ele estava. Davi era diferente onde ele estava. Errou, cometeu os erros como ser humano, para mostrar que todos nós cometemos erros também. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, justamente porque pegava o tempo que tinha e estava a sós com Deus. Quer obter sucesso na sua vida? Essa vida que a gente vive aí, para lá, para cá, correndo, para lá, para cá, e não para um tempo a sós com Deus. Quer obter o sucesso? Divide um bocadinho isso. Pega 50% então para um, pega 50% para outro. Pega 50% para aquilo que você está almejando, porque tem que buscar também.
mas pega outro 50% para Deus que tu vai ver o resultado. Vai por mim, tu vai ver o resultado. Os anos a sós com Deus prepararam Davi para a liderança sob a direção de Deus. Foi os anos a sós com Deus. Você está aqui na igreja, aqui, você está sós com Deus? Não, não estou falando disso. Nós estamos aqui na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra. Mas a sós com Deus é justamente, irmãos, aquele momento de comunhão. Da vara está ligada com a videira. Sem mim nada podeis fazer. Esse sem mim nada podeis fazer não fala só de poder, de milagre, não. Aqui é comunhão. Se você não estiver em comunhão com Ele, nada você pode fazer. É comunhão com o Senhor. É a vara que está ligada com a videira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. O meu mandamento é esse, e aí vai. Ele é o agricultor. E nós precisamos estar ligados a Ele. Então vamos lá, irmão. Vamos elevar a sério essa aula aqui. Vai ser de suma importância para a tua vida. Inclusive, ela vai te ajudar também na tua vida profissional. Que a escola bíblica, se você aprender aqui tanto do lado espiritual, ela também te ajuda para o teu lado profissional. Amém? Então vamos lá. Então a grande escola para a liderança de Davi, primeiro, usamos a sós com Davi, com Deus, preparar o Davi para a liderança sob a direção de Deus. Ele estava sob a direção de quem? A direção de Deus. Né? Seu tempo com o Senhor foi da maior valia do que com as pessoas. Então, olha só, a gente passa mais tempo com as pessoas e menos tempo com Deus. Estou falando de líderes, não estou falando de amizade, não, de amigos, não. Estou falando aqui de líderes. O líder tem que passar mais tempo com Deus que com as pessoas. A verdade é essa, irmãos. Se tu aprender isso, você vai ver como a tua vida vai mudar. Tanto como liderança, tanto como espiritual e tanto como profissional. Porque Davi passou a ser rei por esse motivo. Vamos botar lá uma vida profissional, bem sucedida, no seu reinado. Na verdade, um garoto que ninguém dava nada, que ninguém olhava, opa, isso aí não é nada. Mas que Deus via nele, por ele, tempo a sós com ele. Porque ele gastava tempo com Deus, anos da vida buscando ao Senhor. Deus olhou, opa, esse é diferente. Eu só vou pedir atenção do garoto lá atrás, tá bom? Os três aí para a gente ver, valeu? Vocês também já são líderes, temos, mas que Davi era do mesmo tamanho de vocês, tá bom? Do mesmo tamanho de vocês, Deus já e vocês fazem parte de ministério também, porque vocês também tocam aqui na frente. Desculpa eu falar isso, que os pais podem ficar aborrecidos com o pastor, mas eu estou falando porque é necessário, isso aqui é para vocês também. E vocês vão ver como vai ajudá-lo, não só aqui, mas na vida profissional também. Tudo que eu aprendi, quando eu comecei a trabalhar, já muito cedo, e não sei se vocês viram lá, uma coisa que eu compartilhei lá, vendendo picolé, né? Vendendo picolé, porque o jovem aprendiz na minha época era vender picolé. Jovem aprendiz era picolé. Saía eu, meu irmão, eu de um lado de uma rua, eu falava, Luiz, não fica do teu lado não, vai pro outro lado. Ele ia para um lado, eu ia para o outro, com aquele negócio de picolé, comprava 100 picolé, e era, alô, picolé. Aí o cara gritava, água pura e ninguém quer. Eu ficava aborrecido. Aí meu irmão, eu falei, vendeu quanto? Até agora não, eu chupava um giz. Mas quando chegava em casa, meu pai chamava a gente, olhava, continuava. Não vendeu nada, mas estava faltando. Aí já viu o que acontecia, né? Aquele amor abençoado na época dos pais do passado, que o amor que eles davam para nós era o papo, né? Eles entendiam que aquilo era amor, né? Na verdade, era um amor melhor do que ele recebeu dos pais dele, porque eles amaram mais, então ele tinha muito. Então, jovem aprendiz na minha época era vender picolé. Hoje já tem jovem aprendiz em vários lugares de vida profissional, irmão. Não é verdade? Mas, e aí, com isso também, nos preparou. Porque essa escolha, querendo ou não querendo, nos prepara. Até mesmo para uma
mais capacitado. Porque o meu pai, eu falava assim, pai, tem um, eu vou falar o real porque ele era um real, não sei nem o que era, se era cruzeiro novos, cruzeiro velho, ou cruzado. Eu falava, tem, mas é o seguinte, tem aquele mato para você e para o irmão capinar. Olhava da janela, a casa na Pedra Rasa, a janela a gente olhava e não via nada, porque só tinha mato até assim. Tampava tudo que era janela. E era aquele mato grande que antes de capinar, tu tinha que pegar foice. O Elcio deve saber o que é isso. Só o Elcio e o Antônio, eu acho um pouquinho André, mas já tem uma cara assim mais de sofisticado. Mas na minha época, aí ó, primeiro tem que pegar a foice para tirar todo aquele mato grande, para depois capinar. Capinar, esperar secar, pegar um assim, já ouviu falar assim? Ninguém sabe o que tem assim. Então, joga perdido de olho, sabe? Aí, puxava para depois queimar aqueles matos todos. Depois disso, ele dava um real. E agora, meu filho, como é que é? Se você fizesse com o teu filho toda hora que ele pedir você der, você não está preparando ele lá na frente, irmãos. Me desculpa, mas é assim. Se eu, como pastor, não preparar vocês falando a verdade como liderança, o que vai acontecer com vocês? Você vai ser um pastor? Será que vai ser o quê? Os pastores estão sendo formados hoje, qualquer dia você prepara. Quando eu me formei, para ser chamado pastor, porque seminário não faz pastor, faz teólogo. Amém? Tu está estudando teologia, teólogo. Agora o chamado é que vai sair, quem é professor de escola bíblica, quem é isso, quem é aquilo, quem vai ensinar, quem vai ter o chamado para pastorado. Mas quando eu me formei pastor, que agora é dia 2 de março, vai fazer 96, para quantos anos? Vamos lá? Acho que 27 anos agora que pastor. Foram 5 anos depois que eu me formei antes, né? Me formei antes. Em 96 eu fui chamado para pastor. Mas foi em 91 ou 90, 5 ou 6 anos depois. Só que hoje o cara pega a pessoa e fica pastor. Aí o cara não tem conhecimento de causa. Aí o que ele vai me ensinar? Ele vai ensinar tudo aquilo que a igreja ensina. É só aquilo que ele vai aprender. Não é verdade? Um obreiro da pontinho. O que ele vai aprender é aquilo que a igreja faz. Não é verdade? Mas a sua postura de líder, ele não vai entender. Ele não sabe qual é a tua postura. Porque liderança, se tu for um grande líder da igreja, tu vai ser grande líder na tua casa. Porque não pode não, irmãos. Liderar a casa não é fácil não. Meu filho já chegou em Curitiba, vai vir com a guarda, meu irmão, não estou sofrendo. Ontem eu limpei todos os armários. Estou cansado. Me vai limpar todos os armários, eu tiro tudo de dentro e lavo tudo de novo. Lava prato, lava xícara, tudo. Aí depois eu botar no armário limpo. O Antônio faz tudo isso. Mas isso aí faz parte da liderança do casamento. Mas o que eu quero falar, tudo aquilo do passado, o jovem aprendiz, como dizia do colégio, né? O jovem aprendiz era aprender do colégio. E era chato o Elcio. O cara perguntou, tem de quê? Aí eu falava, maracujá, coco, você tem chocolate? Eu falava 10. Aí ele falava, ele pediu que não tinha. Rapaz, que raiva que dava, meu Deus. Aí, tem uma vontade de, né? No evangelho. Vou te contar uma coisa, tu falava 10 itens, o cara falou, ele falava que ele já sabia, porque ele escutou falar, me perguntou, ele já pediu que não tinha, mas tudo bem. Mas isso forma a pessoa. Como é que eu sempre falei o seguinte, nós somos líderes, eu vou continuar aqui. A gente fala dos corruptos hoje, fulano de tal, o nome de 4 letras é corrupto. Não, mas a corrupção começa dentro de casa. Toda corrupção começa dentro de casa. E inclusive a corrupção já existia antes, porque na época de Gênesis, quando veio o dilúvio, era o povo mais corrupto que tinha, depravação e corrupção. Então isso era lá no passado, o espírito demoníaco é o mesmo de ontem e hoje também, e sempre, porque ele é um espírito. Morre um, o ser humano morre, ele é um ser espiritual, não morre, ele entra em outro. Por isso
isso fala maldição hereditária. Estão entendendo? Estão prestando atenção? Aí, a corrupção como não é dentro de casa, eu falei aqui. Então, eu estou falando de líderes. E você está formando filhos, formando líderes. Né? Quando meu pai falava assim, vai lá na padaria. Eu tinha que ir na padaria. Morava na Pedra Rasa, não era asfaltada, não. Tinha uma fala de um lado e fala do outro lado. E a lama para chegar na padaria, que era no lado do Camboatá. Só tinha aquela padaria. 10 irmãos, era uma briga para ver quem ia para a padaria. Hoje é você, hoje é você, hoje é você. Aí, tinha que ir para a padaria. Agora, como que a gente faz hoje? Vai lá na padaria, meu filho. Ah, pai, não vou não. Eu te dou R$1 para você ir. Aí tu dá R$1 e ele vai. Tu está formando corrupto. A verdade é essa. Aí, por exemplo, aí o cara, né, depois, ele vai ser um policial. Mas ele aprendeu em casa a corrupção. Aí, depois o cara vai ser, mas ele aprendeu em casa a corrupção. Então vamos entender, irmãos, a verdade da palavra. A verdade é essa. Até que pelo contrário, meus filhos confiam na presença de Deus. Pode acontecer daqui para frente, qualquer coisa, é com eles, eu já estou emancipado. Eu tinha que ensinar, nós ensinamos. Mas eu fico vendo aí pastores aí, multidões, pregando, tudo, tudo perdido. Aí eu falo, Deus, como o Senhor foi bom comigo? Como Deus foi bom comigo, eu não sei o que ele viu em mim. Ele não louvou aqui, mas ele viu alguma coisa. Ele deve ter visto a minha prontidão, o meu prazer, a minha vontade das coisas do Senhor. Porque aqui eu posso não fazer muita coisa, mas quando eu me converti, você não queria saber o que eu fiz com a glória de Deus. Porque a gente tem um passado. Vocês conhecem aqui para frente o meu passado. O que a gente fazia? Tem um passado para isso. Como Davi teve. E aí o Senhor chama. E quando Ele chama, não interessa se é multidão, se a igreja é pequena, se é pouco dinheiro, se é muito dinheiro. Ele honra, Ele capacita, Ele sustenta e Ele guarda. A verdade é essa. Então nós temos que entender certas coisas, que nós é que falhamos. A gente que falha. Então não adianta falar, fulano é coroa, meu terrado, a corrupção não existe na Bíblia Sagrada, tudo está na Bíblia. E começa dentro de casa. Eu não vou nem fazer a pergunta se os pais aqui já deram com dinheiro, porque eu estou fazer uma coisa para vocês. Eu não vou fazer essa pergunta, que não posso constranger alguém aqui. Mas quando você fizer assim, vá lá na padaria, ele tem que ir, sabe por quê? Porque você é autoridade como líder sobre ele. Primeira coisa que ele tem que entender que você, um pai, uma mãe, é líder dele. Que a liderança começa dentro de casa. Amém? Amém? Estão se aborrecendo? Não, né? Acho que pela minha idade já dá para dar uma experiência aqui. É igual casamento. Vai fazer um casamento, o cara vai fazer um casamento de 18 anos de idade, fazendo casamento novinho. Aí está casado, não. Não é para casar alguém. O cara não é casado para casar como? Que experiência ele tem de liderança de lá para fazer casamento? Então está tudo errado nisso aí. Muita coisa errada. Então, irmãos, tudo que a gente passar aqui, pouca experiência, passado, o Elcio também tem um montão, tem Antônio, todos nós temos. Rosana deve ter muita experiência, né? Porque a gente já viveu mais, quem viveu mais experiência. Adquiram essas experiências, porque vai ser bom para você lá na frente. Nunca fale assim, porque fulano vai para a cidade, essa aqui, adquire a experiência. Pega essa experiência. Se a Leila for sentar para ouvir o pai dela contar o passado, vai ser legal. O Dom Grande pode até ouvir, mas vai ficar uns 4 dias direto, né? Mas tudo bem. Então vamos seguir aqui. Então, Davi, ele gastava tempo a sós com Deus. Né? E por causa disso, Deus preparou Davi para uma liderança. E por que Deus preparou? Porque havia comunhão entre Davi e Deus. Deus olhava, imagina Deus olhar e ver Jesus, o filho dele, separar agora. Jesus podia realizar qualquer coisa sem separar, mas ele estava como homem. E ele, como homem, tinha sua necessidade. E tudo que ele ia fazer separava para as suas decisões. Muitos de nós
Mas eu, inclusive, me coloco aqui, em primeiro lugar de vocês, já erramos muitas vezes, porque não nos separamos com Deus para ouvir a voz de Deus. Depois até Deus é misericordioso, e Ele até conserta, mas Ele conserta pelo amor dEle, e pela aliança que Ele tem para conosco. Mas até lá a gente sofre um bocadinho. Agora vamos lá. Davi, o tempo dele, o Senhor, foi maior valia de que honrou as outras pessoas. A gente escolhe a mais com as amizades. Tem pessoa que terá 11 mil amigos no Facebook. 11 mil. Bota amigo, mas não conhece quase ninguém. Aí, enfim, vamos lá, um pouco isso para lá. Isso aí te prejudica o teu crescimento espiritual como líder na casa de Deus e para a obra de Deus. Agora, bom, Deus preparou, Deus chamou Davi e tal. Nós somos líderes. Só que quando você é chamado para líder, por isso você tem que estar preparado. Porque se não estiver preparado, não vai ter preparado para isso aqui. Ó. Vai acontecer uma coisa, nós vamos travar uma guerra. Vamos botar aí, travando guerra. Então, você não acha que você é líder. É por isso que eu falo, todos os líderes, pastores, que estão nesse momento, em alguns momentos, naquele momento que eles acham que é o melhor momento, nem existe o melhor momento para pastor. Todos os momentos para pastor é bom. Ou ele perdendo ou ganhando é bom, porque ele está com Deus. Agora, não, eu estou passando o meu melhor momento. Aí, o que ele quer se referir? O que ele quer se referir a respeito disso? Será que é o financeiro? Mas se for questão de um ministério abençoado, todos eles vai ter uma hora que vai passar os seus problemas, suas dificuldades. Todos eles vão ter que estar preparados para viver esta guerra. Porque a guerra é travada. Por isso que eu não vi. Irmãos, eu poderia ser um cara mais agitado, mais ansioso, devido às dificuldades, mas eu não fico, sabe por quê? Porque eu sei o que é travar guerra. Eu não preciso de seminário de guerra espiritual para entender isso, não. Eu já conheço isso através da palavra. Eu conheço isso. Quando o líder, ele está fortalecido, ele está com Deus, ele sabe que a fonte da liderança dele é Deus, o poder de Deus, tudo. Vai ficar tudo tranquilo. Não. Ele vai travar a guerra. Porque quando você leva a sério conhecer Deus através da comunhão íntima, prepare-se para uma guerra. Aí você vai, pastor, então não quero ter intimidade com Deus, não. Na verdade, bom, se eu vou ter intimidade com Deus, agora prepare-se para a guerra, então eu não quero ter intimidade com Deus. Todos nós temos que estar preparados para a guerra. Pois é nesta área, a da comunhão com Deus, que o diabo mais concentra seus ataques. Aonde é que o diabo mais concentra os ataques dele? Na comunhão de um líder com Deus. É nesta área. Na área da sua comunhão aqui, ó. Na área da comunhão. Isso, minha filha, corre agora. Na área da comunhão com Deus, o diabo concentra mais os seus ataques. Agora olha para cá. Você que está do outro lado já deve estar me olhando, né? Ele é unido. Mas o diabo não fica satisfeito de saber que você está crescendo espiritualmente. E agora vai, de uma forma sutil, vamos trabalhar. Aí ele ficou em casa de vez de ir para a guerra, porque ele era um guerreiro. Ele ficou em casa. Que foi uma estratégia do diabo, só que naquela época ele não entendeu isso. Nós hoje entendemos, eu entendo que é uma estratégia do diabo. O cara que era o maior amigo dele de liderança, Urias, um amigo dele. Mas ele estava ocioso. Ele não estava ali naquele momento fazendo o que ele fazia antes, buscando a Deus, a sós. Porque se ele ali estivesse mesmo indo para a guerra,
O diabo poderia tentá-lo, mas não venceria, não seria vencido pela tentação. Mas ali líder tem que estar na guerra. Presta atenção no que eu vou falar. Todo líder tem que estar na guerra, tem que estar na obra de Deus, tem que estar fazendo a obra de Deus, tem que estar na igreja, aprendendo, ouvindo mensagem, buscando, tem que estar, porque se a mente ficar vazia, o diabo trabalha. A verdade é essa, tem que estar ocupado com a presença de Deus. Livre, tem que estar ocupado com a presença de Deus na tua vida. E ali o diabo veio e ele comete um adultério e um homicídio. Primeiro, homicídio. O que aconteceu foi na vida de um homem. Mas que quando ele buscava, estava na sorte do meu. Só que ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele tinha que estar na guerra. Crente tem que estar na guerra. Porque a guerra, ela sempre vai ser travada contra os líderes do Senhor. Amém? Então, principalmente quando você leva a sério. O líder tem que levar a sério, a buscar a Deus, a conhecer o Senhor, a querer crescer na comunhão íntima. Agora, por que isso acontece? Por que o inimigo trabalha de uma forma sutil e a guerra vai ser travada? Porque a comunhão com Deus é de vital importância na vida de um líder. Agora, voltando aqui para Davi. Nem todos o inimigo vai trabalhar na área que trabalhou com Davi. Porque ele já tinha uma tendência. O inimigo trabalha nas suas tendências. Se fosse Judas, o inimigo não ia trabalhar em adultério. Ia trabalhar em quê? Em roubo. Ou vender Jesus por dinheiro. Corrupção. Porque é a tendência. Ele trabalha na tendência. Davi já tinha tendência, né? Quando jovem, mesmo ele namorando, aquelas coisas todas, ele já tinha olhado. Inclusive ele ainda não era rei, mas ele já tinha um campeão. Porque só o rei da época poderia ter a concubina. Então, querendo ou não querendo, ele tinha uma tendência. E essa tendência, o líder tem que matar ela. Porque se o líder não matar essa tendência, em alguns momentos, o inimigo de uma forma sutil vai usar essa tendência para destruir a tua vida. Para acabar com a tua liderança, para acabar com o teu ministério, para te envergonhar perante as pessoas. Leva a sério isso que eu estou falando nessa manhã para tu. Para nós, melhor dizendo. Para tu dar a entender que é algo específico. Leva a sério. Em Davi ele usou daquela maneira, mas em Judas usou de outro. Entendeu o negócio? E os outros usaram de outra maneira. Porque era a tendência. E ele trabalha na nossa tendência. Ele sabe qual é a tendência da sua fraqueza. Preste atenção nisso que eu estou falando. Eu estou falando para líderes aliançados. Ele trabalha na sua tendência, na sua fraqueza. Ali que o inimigo começa. De uma forma sutil. Aí trava uma guerra na nossa vida. Jesus, em seu ministério, teve seus momentos a sós com o Pai. Todos os momentos da vida de Jesus, seu ministério, todos nós aqui temos ministério, não temos? De uma maneira ou de outra, não fazemos a obra de Deus através de ministério na igreja? Tu pode ver que tudo aqui é chamado, a gente não fala assim, grupo de louvor como em alguns lugares, grupo das irmãs como em alguns lugares, fala ministério. E o ministério é uma responsabilidade maior. O ministério é uma responsabilidade maior do que você imagina. O que é a palavra ministério? A serviço. Tá bom? Por exemplo, quando o homem chega lá e faz lá os seus ministérios, eles vão estar a serviço. Então a palavra ministério é a serviço. Então vamos lá. Como posso tornar-me semelhante a Cristo? Tornar-me semelhante a Cristo, irmão, não é na sua imagem, né? Não é você igual a Cristo. Como alguém pode tornar semelhante a outras pessoas? Por exemplo, imagina deixa eu voltar. Como eu posso tornar semelhante a Cristo? Estando ao teu lado. Como eu posso tornar semelhante a uma pessoa? Estando ao lado dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem mais de 50 anos de casado. Se você
for analisar essas pessoas, o seu convívio de 50 anos, por estar esse tempo todo lado a lado, um do outro, né? Parece que os gostos, tudo, até fisicamente, parece tudo igual. Tanto que quando uma pessoa se vai, logo passa um tempo, parece que a outra vai também, também é a afinidade de estar ao lado. Então, quando eu posso parecer com Cristo, mas eu já ouvi o pessoal falar, mas como vai parecer com Cristo? É você estando ao lado dele, você estando em comunhão com ele. É nesse sentido que a palavra fala. Nós devemos investir muito tempo a sós com ele em comunhão pessoal. Nós precisamos, todo líder precisa investir. Eu já falei, irmãos, tem a chave da igreja. Dê um dia aqui, porque às vezes em casa não dá, é para lá, para cá. E aqui 10 minutos, entra ali, vai ler uma Bíblia, vai orar. Graças a Deus eu tenho esse tempo para fazer isso, eu faço. Vem para cá orar, vem buscar, vem orar com vocês. Vem interceder pela igreja. Esse é o meu trabalho, isso é o que Deus preparou para a minha vida. E eu venho fazer intercessão para vocês, como sacerdotes desse lugar. Mas a gente precisa de investir tempo a sós com Ele, porque quando vocês têm tempo a sós com Ele, você vai ter uma comunhão pessoal com Ele. Os líderes que fizeram isso, que construíram uma vida devocional, diferente de uma vida aspa de improviso, estabelecerão contato direto com Deus e serão poderosamente usados por Ele. Outro ponto aqui que é muito importante para essa manhã, nessa aula, a fonte de poder do líder é: Deus busca tais pessoas, Deus está buscando esses líderes. Você sabia disso? Ezequiel, vamos lá, Deus busca essas pessoas, tais pessoas. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, 30, olha o que diz: e busquei dentre eles um único que estivesse o quê? Tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Meu irmão, isso é sério. Deus precisa de você para tapar o muro da sua família, de um casamento destruído no seu lar, de uma vida financeira, de uma vida familiar. Só que ele buscou aqui e ele não achou. Deus está buscando esses líderes. Ele buscou um para que pudesse tapar a brecha, irmãos, naquele momento, do que estava acontecendo naquela época. E ele não achou sequer. Ele está querendo achar você nessa manhã. Você que está do outro lado, pega aí o Salmo 14, versículo 2. Salmos 14, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo de número 14, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha aqui, Ele está procurando você. Líderes, Deus está te procurando nessa manhã, para ser um líder melhor, para ser um líder mais capacitado, com um amadurecimento maior, fortalecido na presença dEle, que tem uma comunhão maior com Ele. Olha o que diz, segundo Crônicas capítulo 16, versículo 9, segundo Crônicas 16, versículo 9, é o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a face da terra. Ele está procurando líderes capacitados, líderes que entendam que a fonte de todo poder é Deus, líderes que tenham tempo de intimidade a sós com o Senhor. Não é só vir para a igreja no dia do estudo, sai daqui domingo, esquece a segunda, terça, quarta, quinta, vem para o estudo, aí acabou, não tem comunhão na semana com Deus. Líder que esquece da sua liderança, que quando vai pregar e começa a preparar as pregações,
o culto, e era domingo de manhã, domingo de noite, quinta-feira e tal, como é que eu poderia preparar e pregar? Eu já joguei saco de mensagem fora. Se eu não tivesse um tempo com Deus para preparar uma mensagem, uma pregação, um estudo, uma palavra, você precisa entender isso nessa manhã. Não é mais uma aula, não é mais uma coisinha para amanhã você começar tudo de novo. Separa um pouco para Deus. Olha, eu estou dando 100% para isso. Se der 100% para isso, não der para Deus, não vai adiantar, meu irmão. Leva a sério o que eu estou te falando, não vai adiantar. Não deveria ser 50% para cada um, deveria ser pelo menos 70% para Deus. Mas se quiser dividir 50% de vida, e separe um pouco para Deus. Quando alguém te chamar, desliga o celular e fala, não posso atender agora que eu estou falando com meu Deus. Isso é liderança. O Senhor Jesus fazia isso, separava. Deus está procurando essas pessoas. E quando Deus encontra uma pessoa que coloca como prioridade de vida a comunhão, dinâmica, pessoal, íntima com Ele, seu poder, a direção, sabedoria, são direcionadas através dessa pessoa. Quando Ele encontra essa pessoa, que tem a prioridade de vida a comunhão, líderes, qual é a tua prioridade? A nossa prioridade é essa terra, é a nossa vida profissional, sim. Que a gente está ansioso, eu sei disso, mas uma coisa tem que estar ligada com a outra, para que Deus possa te abençoar, para que o poder de Deus possa se manifestar na tua vida. Eu não vou finalizar tudo hoje, vai ter a segunda parte, mas tem coisa aqui que eu preciso falar para você. Quais são os níveis de comunhão? A comunhão tem seus níveis, e eu quero que você aprenda nessa manhã os níveis de comunhão. Primeiro nível de comunhão, eu quero falar pelo menos de 3 elementos que vão caracterizar a vida de comunhão com o Senhor, de um nível de comunhão com o Senhor. 3 elementos. Primeiro elemento, a palavra de Deus. Como está a palavra de Deus na tua vida, meu irmão? Será que você chega em casa, pega a tua Bíblia e joga em qualquer lugar? Opa, eu já fiz a minha parte, já fui para a igreja, joga a tua Bíblia para lá e você não vê mais a tua Bíblia? E tu não abre mais a tua Bíblia. Eu estou falando para líderes. Amém, igreja? Amém. Eu estou falando para líderes. Tem pessoas aqui muito capacitadas. Tem pessoas aqui que Deus quer fazer compor mais hinos de adoração ao Senhor. Tem pessoas aqui que Deus quer formar professores, professoras e pregadores da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Mas existem os níveis de comunhão de um líder. Como um líder não lê Bíblia, como o líder não tem a palavra de Deus como a sua prioridade. Eu estou me esforçando para falar isso aqui com muito prazer, com muita alegria, porque eu sei que isso está faltando na liderança das igrejas. Devemos entrar na palavra e ela deve entrar em nós, irmãos. Eu preciso de entrar na palavra e a palavra vai entrar em nós. Eu preciso mergulhar na palavra. Eu preciso de ouvir pregações. Eu preciso de ler a Bíblia, memorizar a Bíblia. Eu preciso de meditar na profundidade maior da palavra de Deus, para que através disso a minha mente possa revelar o poder de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos de ter a palavra de Deus como prioridade, como primeiro nível de comunhão. Diz a Bíblia, Salmo 112, versículo 1. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. O Salmo 119, versículo 47 diz: não podemos ler a Bíblia. Escuta, Mateus 4, versículo 4. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele conhecia a palavra. Olha o primeiro nível de comunhão que Jesus tinha a palavra. Satanás veio tentar, ele estava em jejum de 40 dias. Satanás, opa, esse aí vai ser uma presa fácil. E tentou, porque ele tenta justamente quando você passa a sua necessidade, sua dificuldade, ele tenta para a gente buscar socorro em lugares indevidos. Isso aconteceu comigo. A verdade é essa. E aí uma falta de confiança com Deus, porque se eu tiver comunhão com Ele, Deus vai suprir.
Jesus tinha como nível de comunhão a palavra de Deus, como está escrito: só o Senhor meu Deus eu devo adorar. Ele tinha comunhão com a palavra. O crente precisa memorizar a palavra, porque quando você lê, tem comunhão com a palavra, você memoriza a palavra, e quando o inimigo lança as astúcia na nossa vida, você opa, está escrito. Paulo diz lá em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir toda a minha necessidade. É dessa maneira, mas você memorizou, porque tu tem comunhão com a palavra de Deus. Líderes, vocês precisam ter comunhão com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Não podemos ler a Bíblia só para tirar sermões. Nós que somos livres, somos pregadores, não podemos ler a Bíblia só para tirar sermões. Precisamos nos alimentar dela. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Segundo nível de comunhão. Qual é o primeiro nível? A palavra de Deus. Segundo nível, oração. Oração. Jesus conhecia a palavra, porque ele tinha a palavra como nível de comunhão dele. Mas Jesus, ele também orava. Ele tinha o seu momento de oração. Então, o segundo elemento da comunhão é a oração. Porque Deus fala conosco através da sua palavra. Amém, irmãos? E nós falamos com Deus através da nossa oração. Deus fala através da palavra. E quando eu oro, eu falo com Deus. Querido, deixa eu falar para vocês, líderes. Há orações que movem a mão de Deus, mas também há outras que não têm efeito algum. Qual é a diferença disso então? Se há orações que movem a mão de Deus, mas há orações que não têm efeito nenhum. Qual é a diferença? Jesus nos falou sobre diferentes tipos de oração. Ele fala na parábola, lá em Lucas capítulo 18, versículo 10 até o 14, você leia em casa isso. Eu posso até ver aqui, ó, o tempo ainda está dando para mim. Lucas capítulo 10, 18. Lucas capítulo 18. No versículo 10 ao 14, é o que ele diz aqui, ó. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu estando em pé. Qual oração que não move a mão de Deus? Qual oração que não move a mão de Deus? O fariseu estando em pé orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí o publicano: olha a oração que move a mão de Deus, tem comunhão com Deus. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Olha a oração que moveu a mão de Deus. Deus ouviu a oração do publicano, mas não ouviu a oração do fariseu. Tem muito líder fazendo oração de fariseu, mas também, graças a Deus, tem muitos líderes fazendo a oração do publicano. E essas orações vão mover a mão de Deus. Olha para cá, irmãos. A oração da vida do líder, ela deve ser diária, constante e crescente. Diária, constante e crescente. Pastor, tem alguma referência? Tem. Livro de Atos. Atos, estamos na escola de dominical. Atos dos Apóstolos, aqui essa aula do seminário, da Atos dos Apóstolos. Capítulo 13 de Atos. Versículo 1 até o 3. 13, de 1 ao 3 diz: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Lígia, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Vai até o versículo, eu vou até o 3.
Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediu. Então, a oração na vida do líder deve ser diária, constante e crescente. Olha o que Deus fez aqui, através dessa oração aqui. Mas a oração constante, ela é crescente, ela é constante e crescente. Não é hoje, eu vou orar hoje que eu estou necessitado de alguma coisa, mas não é constante. E se ela não é constante, ela não é crescente. Ela só vai ser crescente se ela for constante também. Aí vai mover as mãos de Deus. A nossa oração deve ser diária e perseverante. Você tem que perseverar na oração. A oração do líder, ela tem que ser diária e perseverar na oração. Mateus 7,7. Está aqui, ó. Você até conhece, mas eu vou ler aqui. Você está do outro lado, quem sabe ainda não está lembrado do versículo, eu já te conheço. Já Mateus 7,7 diz aqui, ó. Pedi e dá-se-vos-á. Isso aqui é uma oração o quê? Constante. Uma oração constante, uma oração diária. Diz aqui, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, toda a igreja, os líderes, e abre-se-vos-á. Então o que quer dizer isso aqui? São orações diárias, constantes e crescentes. Bate, abre, crescente. Só que nós não somos perseverantes na oração. O líder tem que ter oração diária e perseverante. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Vou perseverar. Vou continuar orando. E a oração, ela tem que ser fervorosa. E ela tem que ser específica também. Uma oração fervorosa específica. A oração do líder deve ser específica em duas áreas. Colossenses capítulo 1. Vamos ver? Colossenses, depois de Filipenses. No capítulo 1, diz assim, versículo 9. E o versículo 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio no conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência, não é inteligência humana, inteligência espiritual. 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está aqui, irmão, uma oração fervorosa, que fala aqui, através do Espírito Santo de Deus, né? O autor ao livro de Atos falava sobre isso aqui, e uma oração específica. A oração do líder tem que ser específica. Ela precisa ser específica. Deus sabe todas as coisas, mas aquilo específico vai perseverar. Você vai bater. Ela vai ser o que? Crescente. Então tem que ser. Paulo ora em Colossenses pelo crescimento e desenvolvimento dos seus líderes. Porque Paulo estava orando pela sua liderança. Para que eles pudessem crescer aqui, ó, em inteligência. Paulo estava aqui, que vocês cresçam em inteligência. Por que Paulo falava isso aqui, irmãos? Líder deve orar para a maturidade espiritual do seu povo. Sabe por quê? Eu vou explicar por que Paulo fazia isso. Porque a seara é grande. O Ceará também é, o cearense também, mas a seara também é grande. E a seara, ela precisa de quem? A seara precisa de quem? Dos obreiros, trabalhadores. Trabalhai para a obra do Senhor. Trabalhai. Então, a seara é grande, mas cadê os trabalhadores? Agora, trabalhadores que tenham nível de comunhão com Deus. Amém? Que ore constantemente, que busque a Deus constantemente. Então, a segunda nível de comunhão é o quê? A oração. Primeiro, palavra de Deus. E o terceiro, obediência. Fala porque é assim, obediência. É o terceiro nível de comunhão. Não há comunhão com o Senhor sem obediência, irmão. Não adianta esse negócio, não sei o que. Se tu não tem obediência, você não tem comunhão. João 14,
Eu estou falando de níveis de comunhão. Palavra de Deus, oração é obediência. João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e lhe manifestarei a ele. Deus, obediência. O que é? Me ama, guarda o meu mandamento. Aqui, igreja, não é só obedecer, não faça a obra que eu estou obedecendo. Obedecer os mandamentos do Senhor. Aquele que obedece, guarda. Aquele que guarda os mandamentos, esse é obediente. Esse é o nível de comunhão. E por esse motivo, o finalzinho do versículo 21, finalzinho do 14, 21, diz lá assim: ó, e eu o amarei, e não só amarei, e eu manifestarei a ele. Então, quando você tem esse nível de obediência, palavra de Deus, oração, nível de comunhão, palavra de Deus, oração e obediência, Deus vai se manifestar com o poder dele na tua vida. Porque o poder do líder, ele vem através do próprio Deus. Mas eu preciso ter esses níveis de comunhão. Amém, irmão? Então a obediência dos líderes ao Senhor é a grande motivação dos que eu servo. Tem que ser essa motivação. Aí, irmãos, se viu esse princípio? Tudo tem um princípio. Tudo tem uma base. Se viu isso? Deus vai se manifestar na tua vida. Leva a sério isso. Leva a sério isso. Se viu? Deus vai se manifestar na tua vida. Não se viu? Vai lutar, vai trabalhar, vai. Outra coisa, não adianta 40 empregos não. Porque tem gente que está morrendo de trabalhar. Mas não adianta os 40 empregos. Não adianta. Sabe que você pode ter até um emprego só? E até trabalhar menos? Se você fizer isso aqui, Deus vai te honrar. Sabe por que a gente faz tudo isso? Porque o tempo que eu arrumo 10 empregos, eu poderia ter uma comunhão com Deus. Vamos ver. Aí Deus vai falar assim: agora eu vou se manifestar para você. Porque você abriu mão de alguma coisa. Ninguém, irmãos, qualquer um líder que abra mão de alguma coisa para Deus, pode ficar certo que Deus vai se manifestar na tua vida. Pode ficar ciente. Então, resumindo essa parte aqui, para esquematizar essa parte, os níveis da comunhão são, todos os níveis comigo, a palavra de Deus, meu irmão, vamos falar mais alto, a palavra de Deus, a oração e a obediência. Eles são imperativos para os líderes. O que é a palavra imperativa? É uma ordem. Ordem imperativa, é igual trazer o título na casa do Senhor, uma ordem imperativa. Ele está pedindo, por favor. Por favor, se tu puder trazer. Não, é uma ordem imperativa. É uma ordenança. Líder tem que ler palavra. Líder tem que separar para orar. Líder tem que obedecer a palavra de Deus e o mandamento do Senhor. É uma ordem imperativa. Ele está pedindo: olha, líder, por favor, lê a palavra, líder, por favor. Ninguém pediu Jesus. Jesus conhecia a palavra, Jesus orava, se a palavra, nós lemos Mateus, o livro de Marcos no início, 1:35. Jesus se separou de vez de madrugada. Talvez você não faça isso, até porque alguns líderes já dormem de madrugada. Quero que ele está orando. E se não tiver, mude agora a sua maneira para que Deus venha se manifestar na tua vida e dar certo aqueles que acordam da tua vida. E tem que ter obediência à palavra, irmãos. Não adianta eu ler a palavra e não sou obediente à palavra. Como é que eu vou ler a palavra e não sou obediente à palavra? Eu preciso obedecer a palavra como líder de Deus. Então isso aqui é uma ordem imperativa, tá? Não, se você quiser tu faça, por favor, vai fazer. Não é nada disso. É uma ordem imperativa. Os líderes precisam experimentar o poder de Deus em sua vida e precisa experimentar o poder de Deus no ministério diariamente. No seu ministério diariamente. Todo líder precisa experimentar esse poder de Deus.
E eu tenho uma palavrinha aqui que eu vou finalizar aqui. E vou botar aqui, parei aqui. Parei aqui. Diz assim: comunhão com o Senhor é o interruptor que completa a conexão e torna a energia disponível. Sem isso, os líderes não passam de organizadores de atividades e espaços humanos. Quer que eu repita? Podia até colocar aqui, vou repetir. Comunhão com o Senhor é o interruptor que completa a conexão e torna a energia disponível. Sem isso, os líderes não passam de organizadores. A gente organiza muita coisa na igreja. Você vê um montão de coisa, sensacional. Organizadores de atividades e espaços humanos. Apenas isso. Mas não é isso que Deus quer apenas. Deus quer líderes capacitados, separados para a grande obra do Senhor. Que Deus abençoe essa aula nessa manhã. Você que recebeu um lindo aplauso ao Senhor Jesus. E no domingo nós chegamos na segunda parte dessa aula. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Qual é o tema da aula hoje? A fonte de poder do líder. A fonte do poder do líder é o próprio Deus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor nesse momento. Aleluia. Quando o Senhor nos orienta a conhecermos, prosseguimos em conhecer o Senhor. Essa canção é de Senhor, eu quero te conhecer. Que nós possamos conhecer o Senhor buscando de suas fontes, buscando a sua palavra, buscando a adoração, buscando a intimidade com Ele. E assim nós veremos mais e mais a glória de Deus. Aleluia.
fevereiro, vai entrar uma escala ali sobre pessoas que vão abrir os cultos à noite aqui na igreja. Então tem uma escala para cada líder abrir um culto aqui na igreja. Amém? E também em janeiro e fevereiro, pregadores aqui à noite. Estarei ensinando a quinta e ensinando na parte da manhã de domingo e à noite de domingo estarei dando oportunidade para os líderes pregarem. Por isso, essas aulas de líderes. Então, eu gostaria que você levasse a sério. Tá bom, queridos? Para te dar a sua oportunidade. Tá bom? Amém, queridos? Então, você que tem sua oferta, seu dízimo, traga aqui no altar do Senhor. Estaremos orando e finalizando a nossa escola Pica do Militar nesta manhã. Se for a vontade de Deus, 19 horas estaremos aqui no culto de celebração ao Senhor, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te adoro, te exalto, te glorifico por esta manhã abençoada, pela palavra, pelo ensinamento, pela semente lançada, mas que possamos levar a sério a semente. Que toda semente só gera fruto quando nós lançamos essa semente à terra. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor venha abençoar esta aula que foi dada nesta manhã. Que esta aula possa fortalecer os líderes da tua casa, para que eles cresçam, porque a gente não sabe o que o Senhor vai chamá-los lá na frente para a obra que Deus tem através de cada um. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, por aqueles que têm sido fiel à tua casa, honrado com compromisso, porque todo líder tem que ser fiel à tua casa. Davi falava, porque eu amo a casa do Senhor, eu vou. Na construção do templo, além de dar todos os utensílios por templo, ele ainda dava ouro e prata, porque ele amava a obra do Senhor. Todo líder tem que amar a obra do Senhor e ser obediente à palavra do Senhor com a sua fidelidade. Então nós abençoamos todo dizimista que tem sido fiel a esta casa, que tem pregado e ensinado a tua palavra. Leva-nos guardar o contigo, livrando do homem mau, do malfeitor, do ladrão, do roubo, do acidente, do assalto, das balas perdidas. Com a amor de Deus, da graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre.